Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laurence na área. Bom, o tema de hoje, sétimo ano, é um tema chamado de expressões algébricas, né? Vamos começar então esse encontro lá do livro número 2, aula número 11, estamos na terceira semana de aula, né? Então, para a gente começar o nosso tema de hoje, nós temos, por exemplo, aqui na tela, o tema, né? Então, nós iremos nessa aula verificar as definições de uma expressão algébrica, tá? E a linguagem algébrica. Então veja, vamos a partir de hoje trabalhar muito com as letras, né? Quando você fala em álgebra algébrico, vem muito as letras, né? Aquelas variáveis x, né? As variáveis y. Então quando você trabalha com bastante letra. Vejamos aqui, ó. Vou te dar um exemplo, pessoal, de uma chamada expressão algébrica, né? Então olhem para, por exemplo, essa expressão aqui, ó. 7x mais o número 2. Isso que é chamado de expressão algébrica, né? É uma expressão a qual você tem, por exemplo, uma letra, uma variável, né? Então notem, por exemplo, que nessa expressão algébrica nós temos algumas informações para você lembrar. Vejamos, nós temos, por exemplo, aqui, ó, olhando para este 7x aqui, ó, notem, por exemplo, que nesse 7x você tem, por exemplo, um número e temos, por exemplo, uma letra, né? Então, para esse valor aqui, ó, notem que, por exemplo, o número 7 é chamado de coeficiente, tá? Então, nesse primeiro valor aqui, ó, o 7 é chamado de coeficiente, tá? É o coeficiente numérico desse primeiro valor, né? Numérico. Então aqui, ó, ele é o coeficiente numérico desse primeiro valor. Então notem, e além disso, de 7x aqui você tem um x, né? Então, por exemplo, o x, ele é chamado, pessoal, de parte, aqui, ó, é a parte literal, é a parte literal. Então, quando você tem, por exemplo, numa expressão numérica, você tem, por exemplo, bastante valores desse tipo aqui, onde, por exemplo, o número chamado de coeficiente numérico, né, o número, o x é a parte literal, né? E esse 2 aqui, ó, ele tem só, então, na verdade, o coeficiente literal, né? Aqui, ó, coeficiente numérico, desculpe. Esse 2, ele tem só o chamado coeficiente numérico, tá? Numérico. Ou seja, isso é chamado, então, de uma expressão algébrica, né? Um outro detalhe para vocês, quando você está fazendo operações com operações algébricas, é que nós podemos, por exemplo, fazer algumas operações, algumas contas. Por exemplo, assim, ó, vamos notar o seguinte, se você tem, por exemplo, esse número aqui, ó, 6x mais o valor de 7x. Notem que eu quero fazer agora algumas operações, algumas contas, né? Então, por exemplo, aqui você pode somar esses dois valores, né? Lembrando que nós temos o 6x, lembre-se que o 6x aqui, ó, a parte literal dele aqui é o x, né? Aqui, ó, aqui é chamado de parte literal, que é o valor do x. E esse 7x aqui também, antes de você efetuar essa soma, o 7x, o x aqui, ó, também é a parte literal, tá? Então, parte literal x, você pode somar, né? São chamados de termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que você pode somar, né? E são termos, na verdade, que têm a mesma parte literal, tá? Então, quando você tem termos semelhantes, você pode somar, tá? Como é que funciona, então, essa soma? Essa soma é simples. Basta você fazer o seguinte, você vai repetir essa parte literal que é x e você vai somar essa parte numérica, esse coeficiente numérico, né? Ficando assim, ó, 6 mais o número 7, né? 6 mais o número 7. Então, por consequência disso, a resposta é equivalente ao valor de 13x. Então, dá para fazer a soma de parte que é algébrica, né? Desde que, por exemplo, você tenha esses números aqui, ó, chamados de semelhantes, né? Você tem, por exemplo, aqueles termos semelhantes, onde a parte literal é igual. Repete a parte literal e soma quem? Os coeficientes numéricos, né? Então essa é uma estrutura para você relembrar, né? Dessa, primeiramente, expressão algébrica que nós temos, por exemplo, no encontro de hoje, né? Mas eu quero chegar, pessoal, na seguinte relação. Como que a gente pode escrever uma expressão algébrica? Como que nós podemos escrever uma expressão algébrica, né, a partir de algumas frases, de algumas linguagens mais informais, né? Então como é que eu posso fazer essa transformação? Eu digo que é uma escrita na linguagem matemática. Vejamos. Então, por exemplo, o seguinte, se por exemplo eu falar para vocês, vamos escrever de forma algébrica o dobro
o dobro de um número, tá? O dobro de um número. Então, para você escrever o dobro de um número em forma de expressão algébrica, simplesmente você faz assim, ó. 2, que é o dobro, esse número é um x, né? Você chama, por exemplo, esse número desconhecido, essa variável, chama de x. Quiserem chamar, por exemplo, de y, legal, né? Chamar, por exemplo, de z, chama de, por exemplo, esse número, esse desconhecido, de uma letra, né? Que geralmente aqui na matemática nós temos um grande costume de chamar de x, tá? Então, o dobro de um número, isso escrito em forma de expressão algébrica, tá aqui, ó, 2x, né? Uma outra escrita para você relembrar. Por exemplo, eu quero escrever a metade, tá? A metade de um número. A metade de um número. Então, para você escrever a metade de um número, olha, esse número para a gente generalizar você chama de x, variável x, né? Então, por exemplo, a metade de um número, tá aí, ó, é o x sobre o número 2. É dessa forma que você vai escrevendo, então, né? Essas expressões algébricas. Quer escrever um pouco melhor, fazer um pouco mais consistente, um pouco maior essa expressão algébrica? Nós podemos falar o seguinte, ó. Por exemplo, o triplo de um número. Eu vou até abreviar para vocês, tá? Ó, o triplo de um número mais 2. O triplo de um número mais 2. Veja, nós temos aqui uma frase, né? Uma linguagem de forma assim informal, né? Eu quero escrever então essa escrita aqui, ó, o triplo de um número mais 2, numa linguagem matemática, numa chamada expressão algébrica, né? Onde você tem as letras e os números ali. Então, o triplo de um número, como é que eu posso então chamar esse triplo de um número? 3x. A variável, vamos deixar sempre em função do x, tá? Quiser colocar uma outra letra, como eu te falei, não tem problema nenhum. Então você tem o triplo de um número, 3x mais 2. Aqui, ó, acrescentado, acrescido, depende do texto, pode ser acrescido, né? Adicionado. Aqui eu coloquei mais o valor do 2, né? Então é dessa forma que você faz as escritas em forma de expressões algébricas, né? Eu chamo muito de linguagem matemática. Veja aqui na tela que eu propus para vocês lá na página 111, o exercício número 1. Olha o que ele pede para nós. É para você fazer a associação das expressões algébricas com as frases correspondentes. Então nós iremos nesse finalzinho de aula agora, nessa etapa final, fazer essa associação. Nós temos então algumas frases, nós temos que associá-las, né? A quem? Por exemplo, a uma expressão algébrica, que eu chamo numa linguagem matemática mais técnica, né? Então vejamos aqui, ó. Nessa atividade, vou chamar então de atividade número 1, que está proposta para vocês aí. Vejam lá. Primeiramente, eu vou escrever junto com vocês, vamos construindo juntos. Depois você faz essa associação, né? Então, primeiramente, olha, ó, a soma de um número com 4. A soma de um número com 4. Então, na letra A, só para você então fazer comigo essa associação, a soma de um número, esse número, vamos colocar como x, né? Então, essa variável você chama de x, essa parte literal, né? Então, a soma de um número com 4, esse número você chama de x. Como ele falou, soma é uma operação de mais, aqui, ó, x mais o valor de 4. Então, observe que já tem uma coluna para você fazer essa associação, né? Então, você tem, por exemplo, o x mais o valor de 4. Perfeito? Na letra B, ele fala, por exemplo, o quádruplo de um número. O quádruplo de um número. Gente, cuidado com essa questão de quádruplo e quarta parte, né? Gera confusão, fica atento. Quando você fala o quádruplo, tem a ver com 4, né? Mas agora, multiplicado por 4 ou dividido por 4? Veja, olha a diferença de quádruplo e olha a diferença de quarta parte. Viram a diferença? Quádruplo é o que agora? Multiplicação. Quarta parte, divisão, né? Divisão por 4. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, o quádruplo de um número, ou seja, é 4 vezes o número. Então nessa letra B, nós podemos rapidamente escrever assim, ó, 4x. Né? 4x. Então já vejam que nós temos colunas para fazer essa associação. Tá de boa, né? Tá tranquilo. Vamos à próxima. Na letra C, a diferença entre um número e 5.
A diferença entre o número e 5. Quando você fala, pessoal, na operação diferença, a diferença é conta de menos, é aquela conta de subtração. Então a diferença de um número, que quando esse número é um desconhecido, é o x. Então você tem, por exemplo, a diferença de um número e, por exemplo, o 5. Ou seja, x menos o 5. Tá? Então notem que se você olhar para cá, gente, fica bem nítido essas leituras. Olha aqui, ó, um número mais 4, o quádruplo de um número, é um número subtraído de 5, ou a diferença de um número para 5. Tá vendo que faz todo o sentido dessa escrita matemática, dessa linguagem matemática? Perfeito. Vamos ao próximo. A soma de dois números consecutivos. A soma de dois números consecutivos. Laurence, o que são números consecutivos? São números seguidos. Te dou um exemplo. 10, 11. 11, 12. 100, 101. São consecutivos, né? Quando você fala em números naturais, são números que estão, por exemplo, lado a lado, não é? Então, por exemplo, 10, 11, 20, 21, 25, 26, são números consecutivos. São números consecutivos, tá? Agora, de uma forma geral, como que a gente poderia escrever esses números consecutivos? Vamos supor que um dos números seja o x. Desconhecido é o x. Quem é um consecutivo de x? É você pegar um número e acrescentar uma unidade. Eu não falei para vocês no exemplo de 1 e 2? Número 1 é um número. O consecutivo acrescenta mais um. 1 mais 1, 2. Né? 10 e 11. Pega o número 10, acrescenta uma unidade e vira 11. Então, se um número eu chamei de x, o seu consecutivo é x mais o valor de 1. Tá? Então, aqui ó, nós temos dois consecutivos. O que ele falou para nós? Nós temos, por exemplo, a soma de dois números consecutivos. A soma de dois números consecutivos, né? Beleza? E a letra E, nós temos aí uma outra frase que agora ficou mais simples de a gente fazer essa construção dessa expressão algébrica, né? O vulgo linguagem matemática, que ele fala assim, ó, o triplo de um número, aqui ó, 3x, triplo de um número. Acrescido, cara, acrescido é somar. Acrescido com a metade desse mesmo número, ou seja, mais x sobre o valor de 2. Triplo de um número mais a metade de um valor, no caso que é o x sobre o valor de 2. Perfeito? Então vejam que nós conseguimos fazer essa rápida associação. A relação de você botar o A, B, C, D aqui não importa. Eu quero que você entenda aquela escrita, né? Aquela escrita nas expressões algébricas em linguagem matemática. Perfeito? Então nós temos aqui na tela para vocês algumas atividades para vocês trabalharem. Feito? Então lá na página 103, 105, o Laurence propõe essas atividades. E agora eu me despeço de vocês, né, gente? Então até o próximo encontro e a gente conversa por aí. Falou? Tchau, gente!